período de seca na região do Cerrado dura entre 5 e 6 meses por ano. Além disso, na estação chuvosa, ocorrem os veranicos, que são períodos sem chuva durante o verão. Por causa dessas características do clima do Cerrado, a irrigação é a única prática agrícola capaz de eliminar totalmente os prejuízos de perdas de colheitas causados pela deficiência hídrica prolongada. Outras práticas, como o plantio em diferentes épocas do ano ou o uso de plantas resistentes à seca, podem apenas diminuir os efeitos da falta de água, mas não garantem que não haverá quebra de safra. A irrigação consiste na aplicação artificial de água para suprir a necessidade das plantas, permitindo seu completo desenvolvimento. Tanto o excesso quanto a falta de água durante a irrigação afetam negativamente o rendimento das culturas. Em condições experimentais bem controladas, a pesquisa com irrigação objetiva determinar a melhor frequência e quantidade de água aplicada na irrigação, visando a obtenção de maior rendimento, melhor qualidade do produto e maior eficiência do uso da água. Considerando os recursos de solo e água do Cerrado, a área que pode ser beneficiada com irrigação é de pelo menos 10 milhões de hectares, sem incluir as áreas de várzeas e de preservação ambiental. Atualmente, estima-se que mais de 400 mil hectares são irrigados na região do Cerrado. No Brasil, a irrigação tem crescido a uma taxa de 80 mil hectares por ano. A prática correta da irrigação traz muitas vantagens, entre elas, maior rendimento das culturas, garantia e estabilidade da produção, diversificação de culturas e maior oferta de emprego durante o ano inteiro na área rural. Outra vantagem da irrigação é que a aplicação de água, de forma controlada, aumenta a eficiência de absorção de nutrientes pelas raízes das plantas, resultando em maior produtividade e melhor qualidade do produto, melhorando assim o valor comercial da produção. Estamos aqui na Fazenda Rio Claro, num pivô central, com a cultura implantada de trigo. O bom manejo da irrigação garante alta produtividade. Para você ter ideia, a nossa produtividade aqui vai girar em torno de 85 a 90 sacas por hectare. A irrigação bem planejada também contribui para a preservação do meio ambiente, pois não causa problemas de erosão do solo, nem lixiviação de nutrientes para os lençóis de água subterrâneos. Além disso, a irrigação elimina a necessidade de ampliar a área plantada para atender à demanda por alimentos. Antes de iniciar a agricultura irrigada, é fundamental a elaboração de um bom projeto. Antes de iniciar em agricultura irrigada, o produtor irrigante deve elaborar um bom projeto de irrigação. Entre outros fatores, aspectos com relação à quantidade e qualidade do suprimento hídrico, as culturas que serão irrigadas e a sequência dessas culturas, o tipo de energia que vai ser utilizado, a capacidade produtiva do solo, a avaliação técnico-econômica do projeto, bem como a avaliação do impacto ambiental do projeto na área da bacia hidrográfica, são fatores essenciais para o produtor irrigante começar bem. Aliado a esses fatores, ele terá, com um bom manejo da irrigação, uma maior eficiência de uso de água, com o uso otimizado dos fatores água, energia e, por conseguinte, conseguir rendimentos rentáveis em seu empreendimento agrícola. O tipo de cultura a ser irrigada é um fator muito importante para a escolha do método de irrigação a ser utilizado. Para as culturas plantadas extensivamente em grandes áreas, como as culturas de grãos, são indicados os métodos de irrigação por aspersão. Nesse caso, o pivô central é o que confere maior grau de automatização na operação. Para culturas perenes, podem ser usados os métodos de irrigação localizada, como gotejamento e microaspersão. Em função do solo e do clima da região dos cerrados, os métodos pressurizados são os mais adequados, por indicarem
maior facilidade no manejo nessas culturas. E, por exemplo, o pivô central, um deles, nos apresenta a facilidade grande de uma única pessoa manejar, trabalhar com vários equipamentos. O uso racional da água de irrigação exige um equipamento bem dimensionado, com capacidade para atender a necessidade de água da cultura mais exigente. Esse sistema deve apresentar uma distribuição de água uniforme, com o propósito de evitar perdas de produção em setores da área irrigada. Portanto, é necessário que o produtor que vai utilizar a irrigação atente para as revisões do equipamento, conforme instruções do fabricante. Isso garante condições adequadas de funcionamento durante a vida útil do equipamento. Além disso, constantemente deve-se checar a pressão do serviço do sistema, possíveis vazamentos nas tubulações, entupimento dos emissores e captação de água livre de detritos, pois essas falhas são comuns nas áreas irrigadas. O produtor deve atentar para esses problemas, pois a deficiência de água causada por operação inadequada do equipamento compromete o desenvolvimento da cultura, impedindo que as irrigações seguintes sejam efetivadas para recuperar o armazenamento de água do solo. Um exemplo desse problema é a ocorrência de áreas circulares em lavouras irrigadas por pivô central, onde a cultura mostra sinal irreversível de deficiência hídrica. É muito importante adotar um critério para estabelecer o momento da irrigação e a quantidade de água que deve ser aplicada. Com a adoção de um critério adequado de manejo, a produção fica garantida, contribuindo para a sustentabilidade do sistema produtivo sem provocar danos ao meio ambiente. Dentre as formas possíveis de manejar a irrigação, a pesquisa tem recomendado o monitoramento do conteúdo de água do solo por meio de instrumentos apropriados como o tensiômetro ou a medição da evaporação de uma superfície livre de água como o tanque classe A. O tensiômetro é um instrumento utilizado para medir a tensão de água no solo, ou seja, de um modo mais simples, a força com que a água está retida no solo. Esse instrumento consiste de uma cápsula de porcelana porosa acoplada a um tubo que vai ser cheio de água e também um vacuômetro metálico. Aqui nós temos um reservatório de água. Esse instrumento, quando está cheio de água e instalado no solo, na zona do sistema radicular da planta, se tiver bastante umidade no solo, o que acontece? Ele vai marcar 0. À medida que a planta vai utilizando água, o solo vai secando e vai passando água de dentro desse tensiômetro, através dessa cápsula, para o solo. E vai formando um vácuo aqui dentro que é medido nesse vacuômetro. Então a pesquisa já definiu quais são os valores de tensão de água no solo que tem que marcar nesse reloginho para que se faça a irrigação, tanto de trigo, como vocês estão vendo aqui, como feijão e outras culturas. Na propriedade aqui nós utilizamos como forma de achar o momento adequado de aplicação de produtos químicos ou efetuar a irrigação, o uso de tensiômetros, que são 3 baterias de equipamentos instalados na profundidade de 10 centímetros, de 20 centímetros e 30 centímetros de profundidade. Essa é uma forma que essa técnica nos proporciona a melhor utilização da água, evitando desperdício ou fazendo com que a cultura sofra por determinados momentos com a falta de água, né? As medidas de evaporação da água em tanque classe A, instalado na propriedade ou em estação meteorológica próxima à propriedade, também permitem estimar com segurança a necessidade de água das plantas. Para que esse critério seja eficaz, é fundamental que sejam usados coeficientes de cultura obtidos pela pesquisa, em condições representativas para a lavoura a ser irrigada. Por meio de uma programação de irrigação, usando os critérios indicados anteriormente, é possível obter sucesso na agricultura irrigada. Entretanto, por si só, a prática de irrigação, mesmo usada racionalmente, não garante sozinha boa produtividade. A irrigação deve estar associada a outras práticas, como o uso de sementes de boa qualidade, variedades adaptadas, adequada população de plantas, preparo apropriado do solo, fertilização em época certa e nos níveis requeridos pela planta, além de controle sistemático de doenças, pragas e ervas daninhas.